Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Flanação. Abri esse vídeo aqui, galera, para trazer algumas atualizações do Flamengo para vocês, deixar vocês ligados aí de tudo que rola pelo Clube de Regatas do Flamengo. Mudança de planejamento aí no Campeonato Carioca, o Flamengo pode entrar no jogo contra o Vasco aí com alguns jogadores do time principal. Eu vou falar para vocês essa lista de jogadores. Amanhã, na terça-feira, terá um treino aí comandado pelo Bruno Pivetti e o Felipe Luiz. O elenco sub-20 e o elenco principal vão se reunir, né, para esse treino. Vou falar também sobre a possível proposta aí do Flamengo pelo Lucas Paquetá, tá, gente? Vou trazer isso e outras informações para vocês aqui agora nesse vídeo, tá? Mas antes de começarmos o vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever, acionar o sininho das notificações na opção todas. Bem, galera, com os jogos de ontem do Campeonato Carioca, o Flamengo se viu obrigado aí a mudar o planejamento, né? O planejamento do Flamengo era entrar com alguns jogadores titular só no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mas por conta dos jogos aí do Campeonato Carioca, o Flamengo terminando na terrível, trágica última colocação do campeonato, o time teve uma mudança aí, tá? Alguns jogadores vão ser relacionados para a partida de amanhã, de quarta-feira, contra o Vasco. O time sub-20, comandado pelo técnico Bruno Pivetti, e o elenco principal com o técnico Felipe Luiz vão treinar junto na mesma hora no Ninho do Urubu nesta terça-feira, tá, gente? No último dia antes do clássico contra o Vasco. Ou seja, amanhã vai definir se a equipe terá reforços de jogadores do elenco profissional e, caso tenha, quais atletas vão descer para jogar no sub-20. A informação aqui que saiu, gente, do GE. Globo é que alguns jogadores como o zagueiro Vitão, o goleiro Andréu, o Alan, o Michael e até o Pedro, eles podem jogar no jogo contra o Vasco aí, pode ajudar essa garotada aí na quarta-feira a tirar o Flamengo dessa terrível e trágica última colocação do Campeonato Carioca, tá? Outro jogador que também pode ser relacionado para esse jogo, meus amigos, segundo aqui o Bruno Lemos, é o Emerson Royal. Ele pode também ser relacionado para essa partida de amanhã contra o Vasco da Gama na quarta-feira, tá? Então o Flamengo, ele tá aí numa situação muito delicada aí, tá, no Campeonato Carioca, e por isso vai ter que usar alguns jogadores, tá, meus amigos? Vamos falar sobre saída de Plata agora, isso porque surgiu aí alguns boatos de que o Plata tinha feito uma festa de despedida porque estava indo para a Europa, que o provável destino seria o West Ham. Meus amigos, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. A verdade apareceu e Gonzalo Plata, ele simplesmente fez uma festa de despedida porque ele está mudando de endereço, mudando de casa, tá, meus amigos? Depois que saiu o negócio aí da saída do Ian, da saída do Juninho, de outros jogadores que saíram, o Flamengo não tem interesse aí em vender o Gonzalo Plata para a Europa, tá? O jogador é considerado aí importante para o técnico Felipe Luiz e deve seguir aí no Flamengo nessa temporada de 2026, segundo a reportagem trazida pela Mônica Alves do Coluna do Fla. Então, Gonzalo Plata fez a festa ontem, no domingo, né? Teve alguns posts ainda, né? Depois dessa festa que ele fez, mas nada de nenhum negócio, nenhuma proposta da Europa pelo Gonzalo Plata, e ele não vai sair do Mengão no momento, tá, gente? E se o Paquetá chegar e o Plata sair, né, o Felipe Luiz ele terá que improvisar outro jogador, porque se o Paquetá for jogar no meio de campo ali, quem vai jogar? O Luiz Araújo, mas quem ficará de substituto se o Plata sair? Por isso que o Flamengo está pensando por esse lado. Então, sem negócios, Plata não vai sair. A decisão já foi tomada, tá, meus amigos? É só boato mesmo. A gente sabe que o Plata ele gosta de festa, né? Ele fez uma festa aí para se despedir do local onde ele morava para ir para outro local, né? E daí surgiu todo
esse burburinho na internet aí de que o Plata estava sendo negociado e ninguém sabia, tá, gente? Agora vamos passar de Plata para o técnico Felipe Luiz. Isso porque o técnico Felipe Luiz pintou no bid aí da CBF, tá? O Clube de Regatas do Flamengo, ele publicou aí a renovação de Felipe Luiz no bid. O treinador está apto para estrear pelo Flamengo na temporada de 2026, tá? Uma ótima notícia aí. Felipe Luiz, que renovou recentemente com o Flamengo, agora sim apareceu aí o Felipe Luiz no bid aí, meus amigos. O número do contrato aí, 2731 2731 92 8RJ, tá? O contrato treinador assistente técnico. Publicado aí, a publicação em 19/1 de 2026 aí, com data de início em 1/1 de 2026, apelido Felipe Luiz, nascimento 9/8 de 1985, Clube de Regatas do Flamengo bidou aí para Felipe Luiz, né, galera? Felipe Luiz está no bid aí e vai ser aí, já pode estar apto para comandar o Flamengo nas competições. Agora vamos falar de mercado da bola, meus amigos, porque a Raíssa Simplício, ela publicou aí um post no X, né? E falando sobre o mercado da bola do Flamengo. Segundo o que a Raíssa Simplício trouxe aqui, o Flamengo, ele tem alvos definidos, tá? Como plano A, B e C. E por aí vai. Se não conseguir em um, vai em outro, procura consulta, vê as condições, faz as ofertas e etc. Nós não sabemos tudo e não é porque a gente não sabe que está rolando nada. Na última janela de transferência, as contratações Samuel Lino, Saul e Royal só vazaram quando estavam praticamente fechadas. Do Carrascal teve novela e do Jorginho também. A do Vitão, mas nem sempre é assim. Como eu disse, as consultas antes das ofertas e nem todo mundo que é consultado, avaliado, recebe propostas. O entendimento do clube é que tudo está dentro do planejamento aí. O Clube de Regatas do Flamengo aí, que trazendo essa nota aí, publicada pela Raíssa Simplício, tá, meus amigos? Então, o Flamengo tem aí o seu plano para contratações, né? Entre elas, o Paquetá é o plano que a gente sabe, né, que o Flamengo está tentando aí. E a proposta vai chegar no West Ham. Entre hoje e amanhã essa proposta vai chegar e a gente vai acompanhar de pertinho aí os desdobramentos. Não teve nenhuma informação aqui sobre o Flamengo ter enviado proposta, mas a gente sabe que entre hoje e amanhã essa proposta ela vai acontecer, tá, gente? Então vamos aguardar de pertinho aí sobre o Paquetá, porque o Flamengo aí, depois que o presidente BAP chegou, o Flamengo deve aí logo logo enviar essa proposta, tá, gente? Ainda não saiu nenhuma notícia. Assim que sair a notícia aqui, eu deixo vocês informados. Vamos falar sobre Marcos Antônio e Alan. Isso porque a nova diretoria do São Paulo aí, né, analisa uma proposta do Flamengo envolvendo Alan e Marcos Antônio. Lembrando que o presidente Júlio Casares, ele foi punido aí, teve o seu impeachment aceito aí no São Paulo, né, e foi ele saiu da presidência do São Paulo. Então entrou o novo presidente e, segundo aí a página dos bastidores CRF no antigo X, né, no X, antigo Twitter, a nova gestão do São Paulo entrou aí em contato com o departamento de futebol do Flamengo para retomar as tratativas envolvendo Marcos Antônio e Alan, tá? O Flamengo deixou aí claro que só aceitaria aí negociar Alan caso Marcos Antônio fosse envolvido. Os dirigentes paulistas aceitaram analisar a proposta pelo rubro-negro, tá? A proposta aí do Flamengo. Do lado do Flamengo, há um otimismo interno, tá? Pela contratação de Marcos Antônio. Já há um acerto aí com o jogador, restando apenas a parte com o São Paulo. A nova diretoria do São Paulo já se posicionou positivamente aí, né? Ou seja, a expectativa para que as partes possam entrar em um consenso
ainda nessa janela de transferências, tá? Segundo essa informação aí trazida nos bastidores CRF, publicada aí pelo Gabriel Opão, tá? Essa informação aí, ela com o Marcos Antônio aí, ela apareceu aí hoje pela tarde, né, gente? E, meus amigos, o Marcos Antônio, ele veio para o São Paulo, né, da Lazio. O São Paulo entrou numa briga ali com o Flamengo, aí trouxe o Marcos Antônio por empréstimo. Agora teve que adquirir os valores do Marcos Antônio junto à Lazio e agora o Flamengo entra aí com a opção aí de um negócio envolvendo o Ala e o São Paulo vê aí com bons olhos, né? Dito isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Lembrando, eu trago qualquer atualização aqui sobre Lucas Paquetá em um vídeo pela manhã. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.